Oi gente, tudo bem? Então esse aqui é mais um vídeo do canal e hoje eu estou gravando uma complementação do vídeo de termologia e propagação de calor. Esse vídeo aqui vai ser, na verdade, são 4 exercícios que eu vou fazer pra vocês, 4 ou 5, depende do quanto tempo o vídeo for ficar. E é isso, são alguns exercícios sobre o tema que a gente viu na videoaula anterior. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque aí nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Falou? Então, galera, estamos aqui para o primeiro exercício. Vai ser esse aqui. Na verdade, é só a letra B, porque os outros estão pedindo para explicar. E meio que com os dados que eu dei para vocês na última videoaula, já dá para vocês saberem. Então, tirem aí, dê uma pausa aí, tentem resolver. E eu vou pegar a folha para resolver junto com vocês. Então, gente, eu vou ler o exercício aqui rapidão. Ele fala assim: uma pessoa segura uma barra de ferro com comprimento de 50 centímetros e área da seção transversal de 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, mantendo uma ponta no fogo. E a condutividade térmica do ferro vale 60 watts por metro grau Celsius. Considerando que a ponta da barra exposta ao fogo está a 400 graus Celsius e a outra 150 graus Celsius, estimar a taxa de transferência de calor ao longo da barra. Então, primeiro eu anotei aqui os dados que a gente tem. O comprimento da barra é de 50 centímetros. A área dela vai ser de 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. A condutividade do ferro é essa aqui. E tem as duas temperaturas. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar tudo para a mesma unidade. Então, aqui está em metro. Então, o comprimento e a área vão ter que estar em metros também. Ou metro quadrado e etc. A área já está. O comprimento falta a gente transformar. Então, 50 centímetros vai ser 0,5 metros. E aqui o watts é o que dá, e aqui em graus Celsius já tá tudo certo. A taxa de transferência de calor é justamente aquela equação de Fourier, da lei de Fourier, que a taxa de transferência é K vezes a área vezes a variação de temperatura sobre o comprimento. Então, essa condutividade aqui, aí é só substituir, né, no caso. Aí, a constante K, ele deu pra gente, que é a condutividade do ferro. Então, a taxa de transferência de calor vai ser 60 watts metro grau Celsius, vezes a área, que é esse valor aqui. 1 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 10 a menos 4, né? Vezes a variação de temperatura. Aí você poderia colocar tanto o primeiro menos o segundo, quanto o segundo menos o primeiro. Mas eu vou optar por deixar a conta positiva, né? Então, 400 menos 150 sobre o comprimento, que é 0,5 metro. Então, a gente pode cortar aqui. Cortar as unidades, né? E vai deixar só em watts. Então, simplificando aqui. 60 vezes 10 a menos 4. Vezes 400 menos 150 dá 250. Sobre 0,5. Isso aqui em watts, né? E aí a gente faz a conta. Aqui eu vou fazer de um jeito que eu geralmente faço, mas aí é você fazer a conta normalmente. Ficaria 6 vezes 25 vezes 100. E aí o resultado aqui seria 3 watts, que é a resposta que a gente estava procurando, né? A taxa de transferência de calor vai ser 3 watts.
Então, o próximo exercício vai ser esse aqui. Eu rabisquei ele aqui porque eu já tinha feito ele, então estava marcado a resposta. Perdão aqui os rabiscos também. Mas é isso aí, vocês pausem o vídeo e tentem fazer. E agora eu vou fazer junto com vocês. Então, aqui é os dados que a gente tem. Eu vou ler o exercício rapidão aqui para vocês. A figura composta por dois materiais sólidos diferentes, A e B, apresenta um processo de condução de calor, cujas temperaturas não variam com o tempo. Então, aqui tem uma temperatura e aqui tem a outra. Aqui a temperatura é maior, então a taxa de calor está indo aqui para cá. É correto afirmar que as temperaturas T2 da interface desses materiais em kelvins é. Então, eu tenho que descobrir a temperatura do contato entre eles, que é essa aqui. Então, basicamente, eu vou aplicar uma fórmula e vou igualar a outra, que é a taxa de condução de calor. Então, o que acontece? Como a taxa de transferência de calor está ocorrendo aqui para cá e tem esse meio aqui, ó, quer dizer que a taxa de um para o outro vai ser a mesma. Então, a taxa de transferência de calor em A vai ser igual à taxa de transferência de calor em B. E a gente sabe que taxa de transferência de calor é a mesma coisa que a condutividade vezes a área, vezes a variação de temperatura sobre comprimento, né? Então, é só a gente substituir. A condutividade de A gente vai primeiro colocar a de A aqui, tá, gente? Então, é 1 watts por metro Kelvin. E aqui tem Kelvin, né? E as temperaturas são em Kelvin também. Tá tudo na mesma unidade, não precisa de conversão, então. Só que talvez o comprimento, mas depois a gente vai cortar ele porque eles são iguais, então também não precisa. Então, 1, que é o valor de K, né? Vezes a área, que a gente não sabe essa altura aqui, mas então a gente vai deixar ela como área mesmo. Área de A, vezes a variação de temperatura. Igual eu falei lá no início, a temperatura mais quente é essa, então tá indo daqui pra cá. Sendo assim, essa aqui é a que tá mais na esquerda, né? Então, o T2, ele vai ser maior do que esse 300 kelvins, concorda? Porque ele tá mais pro lado mais quente, que é o lado de cá. Então, ele vai ser maior. Então, deixando as coisas positivas, a variação de temperatura, né, que é um T menos o outro, vai ser o T2, que é o que a gente quer descobrir, que ele é o maior, menos 300 Kelvin, que é o menor, sobre o comprimento, que é 10 centímetros. Aqui, como é uma unidade diferente, a gente coloca centímetros, no resto não precisa. Então, de A, né, vai ser igual ao de B, vai ser a condutividade, que é 0,2, vezes a área, que a gente também não sabe por causa da altura, fica a área B, vezes a variação de temperatura. Aqui, esse aqui tá o mais à esquerda, que ele é o maior, né? Então, ele vai ser maior do que o T2. Então, fica ele menos o T2, diferente do outro, que era o T2 menos o 300. E essa ordem importa, senão o resultado depois fica diferente. Então, se lembra sempre qual que é o maior, qual que vai ser a maior temperatura. E tudo isso sobre os 10 centímetros, que é o comprimento dele também. Aqui, a gente pode cortar um com o outro, porque se eu levar um multiplicando vai ser a mesma coisa, né? Eu posso cortar. Então, o comprimento não é importante. Outra coisa que não é importante é a área, porque aqui, ó, tem um isolante em cima deles e, primeiramente, a área é base vezes altura, certo? A base deles é igual, porque é o comprimento, né, é igual a 10 centímetros. E a altura dele também vai ser igual, porque eles estão meio que colados sobre uma base reta aqui em cima. Então, a área vezes a base vezes a altura de um vai ser igual a base vezes a altura do outro, porque a base e a altura deles são iguais. Então, a área é igual também. Então, a área de A vai ser igual à área de B. Dessa forma, eu posso cortar eles aqui. Então, vai ficar uma equação com uma só incógnita, que é o T2. E aí, a gente pode trabalhar essa equação até a gente achar
Que o T2 seria como se fosse o X, né? E é isso que a gente vai fazer. Então, só recopiei o que estava lá na outra folha, tirando as coisas que a gente já tinha cortado. E agora é só resolver, ó. T2 menos 300 igual 0,2 vezes 1.500 dá 300 também. Menos 0,2 vezes T2 vai dar 0,2 T2. Aí eu vou passar isso aqui pro outro lado. Vai ficar T2 mais 0,2 T2. Eu acabei mudando o T para minúsculo, mas é a mesma coisa, tá, gente? Aí eu passo esse aqui pro outro lado. 300, que é esse aqui, mais o 300, que o sinal inverte, né? Então fica 1,2 T2 igual a 600. T2 é igual a 600 dividido por 1,2. T2 é igual a 500 Kelvin. E essa é a resposta, letra B. Então, gente, o próximo exercício é esse 4 aqui. Novamente, perdão pela bagunça, né? Mas é o que dá pra fazer. Vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver sozinhos. E aí eu vou resolver junto com vocês agora, beleza? Então, gente, passei aqui pra folha só pra explicar aqui pra vocês. O que acontece? Aqui a gente vai ter uma barra de ferro, né, com um certo comprimento. E aqui, como eu vou partir ela e vou ter que colar um pedaço em cima aqui, eu já posso garantir que esses pedaços vão ter a metade do comprimento original, certo? Porque eu vou partir ela no meio. Então, se eu partisse sem ser no meio, sobraria um pedaço em algum lugar. E não é isso que ele falou pra gente. Ele falou que colou exatamente aqui, soldando em cima do outro. Então, a gente sabe que, vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B. Isso aqui de A, isso aqui de B. A gente sabe que o comprimento de B, que é o segundo aqui, né, vai ser a metade do comprimento de A. E uma coisa que isso indica pra gente também é que a área vai ser o dobro. Por quê? Eu coloquei um em cima dele aqui. Então aqui eu tinha uma área e aqui eu também tenho uma área. Eu somo elas, vai ficar duas áreas, então o dobro. Então a área de B, que vai ser a área disso aqui tudo, né, vai ser o dobro da área de A. Esqueci de colocar aqui, gente, é a área de A sobre 2, tá? Perdão, mas eu falei aí. E aí o que mais isso indica pra gente, né, o enunciado? A taxa de calor que ele quer, a taxa de transferência que ele quer no final é de 10 calorias. E no início ele também colocou 10 calorias. Então, a transferência de calor vai ser igual. Então, a condutividade vezes a área, vezes a variação de temperatura sobre o comprimento de A vai ser igual a de B. E isso é muito importante, que é justamente o que a gente vai usar para resolver esse exercício. Disso aqui a gente pode cortar algumas coisas já, mas vamos por partes, né? E ele também fala que na situação inicial gastou 2 minutos sobre... 2 minutos para as calorias irem de um ponto até o outro. Então isso também é importante. O que acontece? A transferência de calor ela é dada em watts, certo? E o watts é joule por segundo. E ele fala pra gente lá sobre calorias. E calorias, ela é equivalente ao joule. Então, se eu multiplicar a taxa de transferência de calor pelo tempo,
eu vou ter o joule, certo? E o joule de um é igual ao joule do outro. Então, na verdade, é a taxa de transferência de A vezes o tempo de A, que é igual a transferência de B vezes o tempo de B, certo? E não isso aqui propriamente dito, mas isso aqui meio que está relacionado, tá? Então, é esse aqui que a gente vai ter que usar. Então, só colocando aqui, condutividade de A vezes a área de A vezes a variação de temperatura de A é igual a de B, né? Então não preciso colocar a diferença entre eles. Sobre o comprimento de A vezes o tempo, que é 2 minutos, vai ser igual a condutividade de B vezes a área de B, variação de temperatura de B e comprimento de B. Primeiro que vezes o tempo, né, que a gente não sabe qual que é, o tempo de B. Primeiramente, a gente já pode tirar aqui, cortar a variação de temperatura, porque aqui, ó, na primeira situação é 100 graus Celsius e 0, então a variação é 100. Na segunda situação é a mesma coisa, né? Então a variação de temperatura de um com a outra é a mesma. Então a gente já tira isso. A gente também pode tirar a condutividade, porque é o mesmo material, ele só foi cortado no meio. Se é o mesmo material, a condutividade é a mesma, então a gente já corta. E aqui a gente já tem a situação, a relação entre a área e o comprimento de um e do outro, né? Então a gente vai colocar em função da área de A e do comprimento de A, né? Então, a área de A vezes 2 minutos sobre o comprimento de A vai ser igual duas vezes a área de A sobre comprimento de A vezes 2 aqui em cima, né? Eu multipliquei cruzado, inverti, então multipliquei aqui ao contrário. Trazendo esse aqui pra cima, que tem mais espaço, vai ficar... esse aqui vezes o tempo também, tá, gente? Eu esqueci aqui de novo. O tempo de B. Trazendo isso aqui pra cima, vai ficar 2 vezes a área de A sobre o comprimento de A é igual a 4 vezes a área de A vezes o tempo sobre o comprimento de A. Eu posso cortar um com o outro, aí fica 4t vai ser igual a 2. 2 minutos que a gente está falando, então t é igual a 0,5 minutos, que é a letra E e a resposta que a gente está querendo. Então, gente, para não ficar só na lei de Fourier, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês também. Vocês pausam o vídeo e tentem fazer. Esse aqui eu não vou resolver junto com vocês, porque o vídeo está muito longo, mas eu vou deixar a resposta dele aí nos comentários ou então na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada que assistiu até aqui e foi isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Só relembrando que eu já falei no início, não se esqueçam de deixar o joinha, comentar aqui embaixo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. No mais é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Falou, tchau!